Run Teacher here. So, let me help you to improve your English a little bit. Então a dica de hoje, galera, é sobre o verb to be, passado simples do verb to be, um verbo essencial na língua inglesa. Então deixa eu te ajudar a entender e a compreender um pouquinho esse verbo. Olha só, se não é inscrito no canal, inscreva-se agora, curta, compartilha, ativa o sininho para receber todas as notificações e vamos ajudar o canal a crescer juntos. So, let's get started. Então, galerinha, a dica hoje vai ser sobre verb be past simple, o verbo to be no passado simples. Para começo de conversa, o to be significa em português ser ou estar. Falando aí dele no passado simples, ele vai ter duas conjugações, o was e o were, que significa era ou estava. A subject pronouns, para a gente entender um pouquinho como utilizar o verbo to be adequadamente, a gente tem que saber sobre os subject pronouns, que são os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais? Temos aí então o I, you, he, she, it, we, you, they. O que significa? Eu, você, ele, ela, ele ou ela. Esse é para coisas, objetos, animais. Nós, vocês e eles. Então, por que tem dois you aqui? Primeiro, porque esse daqui está no singular, que significa você, e you aqui, esse segundo you significa vocês. Mas qual que é a diferença aí dentro do texto? Aí você tem que olhar o contexto para saber diferenciar se um está no singular ou se está no plural. Então, com I você vai usar sempre was. Com you, vai usar were. Com he, she, it, você vai usar was. E com o plural, we, you, they, você vai usar were, ok? Que seria aqui, por exemplo, eu estava. Então, fazendo uma frasezinha, seria, vamos pensar um exemplo aqui. I was happy. Eu estava feliz. Ok? Você estava feliz. You were happy. E assim sucessivamente. Eu estava feliz, você estava feliz. Tranquilo? Como que ficaria na forma negativa, então? Como que fica a negação do verbo be no passado simples? Então, a negação no passado simples do be é was not e were not. Você pode contrair essa conjugaçãozinha aqui, ficando wasn't e weren't. Como que eu vou utilizar? Você vai utilizar da mesma forma que a gente aprendeu aqui, tá? Com I vai ser was, com you vai ser were e assim sucessivamente. Aqui com I vai ser wasn't, com you vai ser weren't, com he, she, it vai ser wasn't. E para o plural, we, you e they vai ser weren't. Então aqui segue algumas frases para compreender melhor. I wasn't happy, eu não estava feliz. You weren't strong, você não estava forte ou não era forte. He wasn't a student, ele não era um estudante. She wasn't sad, ela não estava triste. He wasn't dangerous, não era perigoso. Vamos pensar aí num cachorro. Ele não era perigoso. He wasn't dangerous. E we weren't doctors, nós não éramos doutores ou médicos. You weren't teachers, vocês não eram professores. They weren't smart enough, eles não eram espertos o suficiente. Então falamos aqui da afirmação, negação e como que ficaria isso em pergunta. O verbo to be ele tem uma particularidade. Para você fazer pergunta, você tem apenas que, confere aqui, para fazer pergunta você tem apenas que colocar o verbo to be conjugado antes do sujeito. Ok? Então, é apenas isso. Você só inverte a posição do sujeito com o verbo. Então, aqui, por exemplo, está aqui os verbos conjugados, né? E está aqui o sujeito. Então, a primeira pergunta aqui, was I happy? Eu estava feliz ou eu era feliz? Were you strong? Você era forte? Was he a student? Ele era um estudante? Was she sad? Ela estava ou era triste? Was it dangerous? Era perigoso? Were we doctors? Nós éramos
médicos? Were you teachers? Nós éramos professores. Vocês eram professores? Were they smart? Eles eram espertos? Então a sacada aqui, a dica bastante interessante é que sempre que for fazer pergunta com o verbo ser ou estar no passado, nós temos que usar was ou were. E ele vem sempre antes de quê? Do sujeito. Tranquilo? Então vem alguns exercícios aqui para ver se nós compreendemos bacana. Bem, então, primeiro exercício aqui, e o único, né, para a gente completar com o verbo to be no passado. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. Aí a good student. Eu tenho que completar aqui. No caso, é uma frase afirmativa. Com I, vem o quê? Was or were? Então, quem disse was, acertou. I was a good student. Eu era um bom estudante. We, segundo exemplo aqui. We, tanana, tanana, that. Tem que ser na negação. Com we, nós vamos utilizar o quê? Were. E na negação, we were not. Ou então pode ser contraído. Weren't. Agora, no terceiro exemplo aqui, é uma pergunta. Então aqui temos Mary. Então com Mary, você tem que lembrar agora lá dos pronomes substantivos, os pronomes pessoais. Mary, a gente pode substituir por ela. Então ela é she was. Então no caso aqui nós vamos utilizar was Mary. They intelligent. They intelligent. O que a gente vai completar aqui? É uma frase afirmativa, então nós vamos completar com were. Quem disse were aí, acertou. Então, é isso por hoje, galera.